Fala investidor e seja muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022, do fundo RBRP11, é o Fundo de Investimento Imobiliário RBR Propriedades. Então a gente vai ler aqui o relatório gerencial de junho que acabou de sair aí, alguns dias atrás, tá? Apesar de hoje já estarmos em dia 2 de agosto, aniversário da minha sogra hoje. Parabéns para ela, muitos anos de vida. E aqui então a gente vai fazer então a leitura do relatório do RBRR Propriedades, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, fundo de investimento imobiliário e fiagros, é o principal assunto que a gente trata aqui no canal, tá bom? A gente faz a leitura dos relatórios gerenciais e faz o acompanhamento aí através dos fatos relevantes comunicados ao mercado, subscrições de mais de 150 fundos imobiliários e fiagros aqui no canal, tá bom? Então se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like e esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do canal, do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância, tá bom? Vamos lá então, relatório gerencial do RBRP11, é o fundo aí meio híbrido, mas foco aqui em lajes corporativas, só que ele também tem alguns galpões logísticos, inclusive uma participação bem relevante no fundo de logística da RBR, tá bom? Então a gente vai ver tudo isso aqui. O fundo que ele tem aí já mais de 7 anos no mercado, ele tem desde março de 2015, tem mais de 12 milhões de cotas emitidas, ele é administrado pela BRL Trust, que administra diversos fundos imobiliários, e a gestora é a RBR Asset Management, patrimônio líquido de quase R$ 1 bilhão e o patrimônio por cota está em R$ 81,95. Hoje, dia 2, acabei de ver ali a cotação, está em torno de R$ 53,50. O fundo ainda não anunciou os proventos relativos a julho, tá? É o quinto dia útil que ele faz, então no próximo dia 5 vai anunciar, hoje dia 2, então ainda falta 3 dias aí para anunciar os proventos. Ele paga sempre 5 dias úteis depois do anúncio, tá bom? Relatório fala aqui sobre os dividendos, o último pago, o último provento pago foi de 45 centavos, inclusive tem mantido esse tipo de provento, mas a gente vai discutir esse assunto aqui também, aqui dentro do relatório, provavelmente vai ter uma queda substancial no resultado do fundo. Hoje o fundo tem mais de 91.300 cotistas, tá? Então, se você é um desses cotistas, se inscreve no canal, que dependendo do número de visualizações e de like, se agradar a vocês o vídeo, a gente vai começar a fazer o acompanhamento todos os meses aqui do RBRP. É a primeira vez, inclusive, que a gente fala do fundo aqui no canal, então também para a gente conhecer também o fundo, a gente acompanha o fundo mas não teve ainda a oportunidade de ter feito essa leitura para expor aí, conhecer o fundo, tá? Então é a primeira vez dele aqui no canal. Então se inscreva aí, não perca tempo. Hoje o fundo tem uma área bruta locável de mais de 51 mil metros quadrados, tá? De área bruta locável, a ABL própria, Tem 10 ativos no portfólio, liquidez diária até que é boa, média aí no mês de junho foi de 1,3 milhões de reais. Ele tem uma participação relevante, como eu falei, no RBR Logística, 29%, que dá mais de 200 milhões de reais de participação. A vacância financeira do fundo hoje é 4% e a vacância física é de 9% em relação ao total aí da área bruta locável do fundo. Aqui é o resumo do resultado do fundo, da rentabilidade. Então, o fundo no mês de junho teve uma rentabilidade negativa de mais de 6,6%, tá? Na verdade, mês de junho, rentabilidade negativa de 6,6%, CDI foi superior a 1%. Então, o fundo não teve um bom desempenho, inclusive quando a gente pega o quinto dia útil do mês passado, quando anunciou os proventos, o fundo está sendo negociado a quase R$ 58,00 e nesse mês o fundo chegou a estar sendo negociado abaixo dos R$ 50,00. Então teve uma queda bem relevante, também no mês de julho. E isso vai refletir no próximo relatório aí, provavelmente já vai refletir, porque o último dia útil sempre é a base. Então vai ter mais uma rentabilidade negativa nesse mês de julho também.
Notas aqui do gestor, ele fala sobre mercado imobiliário, tem, né, ele até fala aqui sobre tem vivido dois mundos paralelos, tem andado em sentidos contrários, e o que eles observam é que os fundos imobiliários de tijolo principalmente têm sido desvalorizados no mercado, enquanto o mercado imobiliário, né, tem tido vendas aí, eles têm observado inclusive pelo portfólio da BR Propriedade, que é uma empresa, né, tem ações negociadas na bolsa, tem sido transacionados alguns imóveis a máximas históricas, né? Então tem dado então sentidos contrários aí com relação às valorizações imobiliárias, né? Então os fundos negociados os fundos imobiliários, como ele fala aqui, sendo negociados com descontos relevantes e as vendas diretas dos imóveis sendo transacionados em máximas históricas, né? Os imóveis fora da bolsa. Então realmente sentidos contrários, né? Além disso, ele fala aqui sobre a absorção das áreas pelo aumento do preço de aluguel e teve duas locações no edifício Mário Garneiro, que reduziu, inclusive, de forma relevante, a vacância no imóvel. Ele fala aqui também sobre o impacto, né, sobre essa desvalorização no mercado de 27% no primeiro semestre de 2022 do fundo, né, do RBRP. Estão sendo negociado aí com um desconto muito relevante, né? A gente viu ali o preço de mercado, o valor de mercado do fundo é em torno de R$ 82, né, por cota, e está sendo negociado aí em torno de 50 a 55 reais. Então, um desconto realmente muito relevante. Ele fala aqui sobre a concentração do fundo. O fundo tem para quase aí, mais de 40%, na verdade, do portfólio está concentrado nesse edifício River One. Tem uma alta vacância nesse edifício, mas lá não impacta no resultado do fundo ainda, por causa do RMG, que tem a renda mínima garantida do fundo, né? Quando as negociações são feitas, né? Alguns imóveis são comprados, tem uma renda mínima garantida ali, que se tiver vacância, essa renda mínima garantida vai garantir por um período de tempo, né, a estabilização financeira do retorno do imóvel, né? Então, o fundo tem uma concentração muito grande nesse edifício River One, de 41%, está com uma vacância de quase 94% nesse imóvel, e ele tem uma renda mínima garantida que está acabando. Então, ele fez, inclusive, uma prospecção aqui do que possa acontecer, o que pode acontecer se o fundo, inclusive, não reduzir essa vacância no imóvel né, essa renda mínima garantida aí deixar de vir para o caixa do fundo, tá? Então, mas ele fala aqui, né, que o mercado não pode esquecer os outros 60%, realmente são bons imóveis, né? Inclusive tem galpões, tem a participação no RBRL, né? O fundo tem tido uma participação, né, um desempenho bom nos outros imóveis, mas é uma participação muito relevante para o mercado, né, simplesmente esquecer isso, né? Então o mercado precifica logo de uma vez, né? Ele fala aqui também que o fundo não tem nenhum tipo de alavancagem, o fundo não tem dívida de imóveis, então realmente é um diferencial do RBRP não ter alavancagem, não ter ali dívidas e obrigações relevantes a pagar, né? Isso aí realmente contribui para que o resultado do fundo, né, possa ser saudável, só que o que atrapalha no fundo, como a gente vê aqui, é uma vacância elevada, né, hoje, que pode ser escancarada com esse RMG que vai se acabando, né? Então o fundo faz aqui, né, aqui tem os percentuais, né? Então o fundo hoje tem 41% do seu portfólio, ele é o River One, né? Pela área bruta locável, 415 milhões o valor do ativo patrimonial, né? O valor por metro quadrado é esse, o valor de mercado, né? Já que o fundo está 27% descontado é esse. Ativos core, né? Os principais ativos do fundo representam 31,9% da carteira. Outros ativos 10%, em torno de 10%, né? Então, e tem aqui também a participação que ele tem relevante no RBRL11, outro fundo da RBR, 16,4% da carteira, mais de 200 milhões de reais alocado nele. Fundo que também está descontado no mercado, né? A cota patrimonial dele está 107,21 e na referência desse relatório aqui está com um desconto bem relevante e sendo negociada a 84,94, desconto de 21% aproximadamente.
E se você adquire, por exemplo, né, o RBRP11, você ainda adquire o RBRL com um desconto maior, né? Já que o RBRP11 está com desconto bem relevante mesmo. E você acaba adquirindo indiretamente as cotas do RBRL11 por R$ 59,39 por conta do desconto que já está embutido no RBRP11 também. Tá? Então, como a gente vê aqui, um desconto bem relevante, em torno de 50% se você adquirir o RBRP, né? Esses 16% aqui que ele tem na carteira do RBRL, acaba saindo com um desconto de 50% ao valor de mercado. Bom, os outros ativos do fundo, eles têm ativos bem relevantes, bem localizados na Vila Olímpia, né, inclusive. E aqui é o cenário que ele fez, né, com o término da renda mínima garantida hoje do empreendimento do River One. E dentro do cenário atual, o fundo hoje está com 94% de vacância nesse imóvel, né, individualmente. Então, o impacto seria na distribuição de cota de 24 centavos por cota de redução de distribuição. Então, seria um impacto bem relevante. Praticamente, o fundo passaria a distribuir metade do que distribui hoje, né, se tivesse manter essa vacância nesse imóvel. Se a vacância reduzir para 50%, né, a distribuição acaba sendo aí, então 34 centavos por cota, né, um impacto de apenas 11 centavos por cota no imóvel, né, o impacto por cota que seria 21 centavos, então praticamente distribuiria a metade que distribui hoje. No cenário de 50% de vacância nesse imóvel, o fundo distribuiria então 34 centavos, e se o fundo reduzisse a vacância desse imóvel para 20%, o resultado da distribuição do fundo seria de 41 centavos por cota. Então tem sim uma relevância muito grande, é por isso que o mercado precificou o fundo, né? Não esquecendo dos 60%, como o RP falou aqui, né? A gestão falou, não esquecendo os outros 60%, mas precificando que hoje, né, tem uma relevância muito grande essa redução da renda mínima garantida, né? Bom, aqui a gente está falando sobre o cenário macroeconômico, né, inflação e risco fiscal, então você pode aí fazer essa leitura a posteriori, baixa o relatório aí na descrição do vídeo, tá? O dividendo que o fundo fala aqui distribuiu então um valor de 5,48 milhões, o que equivale a 45 centavos por cota, essa é a distribuição atual que o fundo vem mantendo, né? O que equivale a 77,35% do CDI, um dividend yield de 9,84% com base no fechamento de junho, que foi de R$ 57,00 aproximadamente, e 6,79% sobre a cota sobre o patrimônio líquido, né? Sobre a cota de patrimonial, que está em torno de R$ 82,00. E fala que sobre a estratégia core também de tijolo, o fundo hoje tem 10 ativos, então tem a especificação de cada um deles aqui, né? Quais são as estratégias do fundo. Inclusive nesse River One, né? Que realmente é um impacto muito maior. Tem aqui esse edifício Castelo Branco também, né? O fundo tem buscado aí a locação do andar aí, com a consultoria que o fundo tem hoje contratada. Tem o edifício Delta Plaza, né? Um belo edifício, inclusive, o edifício Mário Garneiro, que reduziu a vacância aí do imóvel, ó, de 46% para 33,3% na locação de 2 conjuntos agora no mês de junho. Tem o portfólio logístico, né, que tem recebido um valor relevante da RBRL, né? O último aí foi de quase 70 centavos por cota, um dividend yield superior a 10%, né, dessa participação que o fundo tem no RBRL. Tem a estratégia tática, né, que é via outros fundos imobiliários, né? Então tem a estratégia tática do fundo também com relação aos investimentos. E aqui ele fala sobre o ESG também, né, algo que tem sido muito batido, né, para as empresas e pelos fundos também. A gente indo aqui para os resultados do fundo, né, acelerando aqui o vídeo um pouquinho. Receitas, o fundo está até estabilizada nesses últimos 3 meses, como a gente verifica aqui, em torno de 4,5 milhões. Renda do RBRL, né, com participação mais relevante aqui em torno de 1,2 milhões. Então o fundo tem aqui renda de outros FIIs que ele tem na carteira também estabilizada, liquidez, que é o caixa do fundo também, dando uma estabilidade boa. Ele também tem CRIs na carteira, né? Então as receitas aqui estão em torno aí entre 6.200 e 6.500, 6 milhões e 500 mil reais por mês em torno, né? E o resultado também tem acompanhado, o fundo tem distribuído linearmente nesse último trimestre, né? Distribuiu 45 centavos
nesses últimos 3 meses, e como a gente observa que os últimos 12 meses o fundo distribuiu mais do que o resultado que teve, né? Utilizando um pouquinho do caixa aqui e mantendo o nível de distribuição ali em torno de 45 centavos por cota nesse último trimestre. E quando a gente vê aqui a linha de distribuição, o fundo mantendo ali, né, uma expectativa ali de linear de distribuição. Indo mais para baixo aqui a gente vê a relação ao patrimônio líquido, como eu falei, em torno de quase R$ 1 bilhão, e o fundo não tem realmente alavancagem. Como a gente vê aqui, tem vários investimentos aqui, estratégicos e táticos, e não tem despesas financeiras em relação às suas, a alguma alavancagem, algum financiamento, né? Isso aí é um ponto forte, é um ponto positivo para o fundo. Aqui são as alocações referenciais, então 70% alocações estratégicas, né, principais aí do fundo, foco do fundo 70%, tático 30%, liquidez ali em torno de 20% e desenvolvimento 30% são as alocações. A alocação atual hoje da estratégia cota em 90%, tática ali, né, abaixo dos 5%, liquidez ali em torno de 5% e desenvolvimento também em torno de 1%, mas essas são as alocações que o fundo aí pretende. Segue, né, dentro de uma alocação referencial. Aqui é as alocações estratégicas do fundo, então, né, os imóveis, quais são as participações em relação ao seu portfólio, né? Então tem aqui alguns fundos imobiliários, inclusive, né? Fundos de liquidez, né, onde o caixa está aplicado. Aqui tem o tipo da oferta, né? Então o fundo praticamente fez ofertas, ofertas públicas, né, pela CVM 400. Aqui tem as alocações por setor. Então, dentro dos fundos de investimento imobiliário que o fundo, né, investe, a maioria são recebíveis, 35%, 28% corporativos, 25% shopping, 11% galpões logísticos. E aqui é a especificação de cada imóvel, então faça essa leitura aqui mais detalhada, né? Você vai acompanhar aqui o que tem de vacância, por exemplo, o Castelo Branco, como ele falou lá em cima, segue aí tentando alocar um andar que ele tem nesse edifício, ele está 100% vago, né? Mas o fundo tem uma participação bem pequena lá, de em torno de 1.000 metros quadrados, e a participação no edifício, né, no Castelo Branco, é em torno de 3,7%, lá na República do Chile, né? Nesse aqui, provavelmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro aqui, né? No Rio de Janeiro, próximo ali a área na próxima Cinelândia, né? Aqui é o edifício lá de Vila Olímpia, né? Então o fundo esse não tem vacância, o fundo tem a participação de 6,6%. Isso aqui é de Santa Amaro, também não tem vacância, o fundo tem a participação de 50% nesse edifício. Estamos em São Paulo, né? Vila Olímpia também, ó, 0% de vacância, 100% é do fundo desse edifício, 100% de participação do RBRP. Itaimbibi, né? Um dos inscritos aí me consertou a pronúncia, já fui lá várias vezes, mas sempre falei errado, né? Vacância de 0%, o fundo tem a participação de 86% e aqui segue, né? E, inclusive esse edifício aqui no Rio também, na área do Porto, né? Alguns anos atrás estava alocado para Estácio de Sá, hoje eu não sei realmente. Não tem vacância, né? O fundo tem 100% de participação. E no River One, como eu falei, né? O fundo tem a maior vacância, é o edifício que tem a maior vacância, 93,8%, e o fundo detém 100% das lajes aí desse edifício, né? Então tem realmente um impacto bem relevante no resultado do fundo. Essa aqui são os galpões logísticos que o fundo então detém também através do RBRL, tá? Então tem aqui alguns galpões que ele detém indiretamente através do fundo imobiliário da RBR. Ok? Então é isso aí. Alguns outros índices aqui, né? A gente pode ver em relação aos contratos, a tipicidades, né? O fundo tem aí 55% de contratos atípicos, 58% são indexados, reajustados pelo IPCA, 42% pelo IGPM, 97% são escritórios e 93% estão concentrados no estado